Fim de papo em São Januário. Mais uma derrota do Vasco. O time segue afundado dentro da zona do rebaixamento. E vamos ver se agora vocês entendem quando eu falo que esse elenco é curto e que não dá para disputar as três frentes. Será que agora entenderam? Todo mundo vai entender? Lógico que eu não tô falando com quem tá me assistindo. Tô falando com quem tá lá dentro do Vasco tomando as decisões. Entenderam agora? Por que eu não consigo escalar o Thiago Mendes para um jogo bosta de Sul-Americana e o Thiago Mendes não vai jogar porra nenhuma quando eu preciso, no domingo, contra o Santos, afundado dentro da zona do rebaixamento? Vai adiantar o quê? Chegar na final da Sul-Americana, ganhar esse torneio pífio e rebaixar? É isso que nós vamos aceitar? Parem com isso, que o Vasco não tem que entrar todo o campeonato pra ser campeão. Parem com essas frases de efeito, nós não temos elenco pra isso. Cadê a realidade de quem tá fazendo esse planejamento no futebol? O torcedor tem direito de querer ver o time titular todo jogo, de querer ganhar todo jogo. Futebol é uma válvula de escape pra maioria. Vida difícil. Futebol é uma alegria pra esse povo. Agora, pra quem tá lá ganhando muito dinheiro e planejando o futebol dentro do ar-condicionado, ou até dentro do campo, tem a obrigação de saber isso. Você não vai ter o mesmo rendimento num Thiago Mendes de 34 anos, eu acho que ele já tem, se ele jogou quinta-feira pra jogar domingo, caralho. Perdemos o Jair machucado. Porra! É pô, sub-20 nessas merda dessa Copa. E foca no Campeonato Brasileiro se não quiser rebaixar. Ainda tem tempo, mas ali na frente não vai ter mais. Daqui 4, 5 rodadas pode não ter mais tempo. Vamos ver se agora vocês entendem, caralho. Porra! Neymar nunca tinha ganhado em São Januário, na vida. Nunca! Então o time do sólido defensivamente hoje temos que colocar um asterisco, né? Porque poderia ter sido uma mega goleada. Já foi vergonhoso, já foi acachapante. Mas poderia ter sido mais. Gabigol perdeu o gol. Né? Então hoje a gente teve muito mais juízo do que a tal consistência defensiva. É o que eu falei. Tem que ter regularidade. É um bom início de trabalho do técnico Pedro Emanuel. Calma. Calma. Já vi desgraçado falando em, pô, se ganhar hoje dá pra mirar o G8, hein? Porra! É brincadeira, bicho. Cadê a realidade pra esse povo? Vamos pras notas aqui. Léo Jardim. 2 gols na conta do Léo, né? Eu acho que o primeiro não, mas 2 gols, 2 batidas de roupa. Uma coisa bem feia do goleiro Léo Jardim, uma atuação bem fraca do goleiro do Vasco hoje, diretamente responsável aí pelos gols sofridos. O Vasco que termina o jogo com números melhores que o Santos, né? Finalizou mais, teve mais posse, mas adiantou porra nenhuma. Quem sai com a vitória, quem sai com os 3 pontos é o time do Santos. Então vou dar aqui uma nota 2 pro Léo Jardim. O Paulo Henrique, um dos poucos que se salvam, né? Fez um bom jogo. Um jogo de volume pelo lado direito. O PH vem num bom momento, inclusive, né? Não é só o jogo de hoje que eu acho que ele jogou bem, mas ele vem num bom momento. Então, é um dos poucos que vai ter uma boa nota aqui, né? É um dos poucos que vai ter uma boa nota aqui. Vou dar aqui uma nota... Vou dar aqui um 6,5 pro Paulo Henrique. O Cuesta e o Renan, antes do Vasco começar a sofrer os gols, eles vinham bem no jogo, tá? No primeiro tempo tem ali um vacilo, que o Gabigol sai na cara do gol, mas foi um. No segundo tempo, não. O time deixa o Santos bem mais à vontade, desencaixa completamente a marcação, e aí eu acho que a nota dos dois acaba pesando, até pelo número de gols sofridos, né? Não tem muito jeito. Robert não fazia um baita jogo, fazendo lançamentos, passes em profundidade ali pro Piton do lado esquerdo, mas quando a dupla de zaga permite... o time sofrer 3 gols, e nem vou pesar muito neles, né? Porque 2 gols foram na conta do Léo Jardim ali. Vou dar aqui vou dar uma nota 5 pro Cuesta e vou dar uma nota 6
para Robert Renan. Era para ter notas bem melhores, né? Se o Vasco vence esse jogo aqui, era papo de 8,5 pro Robert Renan. De tão bem que ele participou do jogo. Mas, enfim, tá aí. Lucas Piton. O Piton, ele até foi bem na parte defensiva, porque é sempre uma preocupação. Quando eu vejo o Piton em campo, eu acho que a gente vai sofrer ali pelo lado dele. Até que não acontece muito. O Santos cria mais por dentro. Porém, o Piton chega com o corpo equilibrado para fazer os cruzamentos e ele não acerta mais. Não é aquele cruzamento difícil que o cara tá ali chegando na marcação cerrada, não. É aquela bola que rolam para você, você tem a linha de fundo, você pode olhar para a área, ele não acerta mais os cruzamentos. Eu insisto, eu acho que temos que trazer um lateral esquerdo, ou subir o Avelar, ou esse Paulinho ser um bom lateral, para dar novos ares pro Piton. Eu acho que meio que saturou, né? Não tem lógica algumas partidas que o Piton vem fazendo. Vou dar um 5,5 para ele aqui. Aliás, 5,5 não, vou dar uma nota 5 para Lucas Piton. E vou melhorar um pouquinho a nota do Cuesta, porque o Vasco toma 2 gols na contaça do Léo Jardim, né, cara? E um é no Puma ali. Então acho que eu tô pesando a mão em cima dos zagueiros aqui. Enfim. Thiago Mendes. O Thiago Mendes, pra mim, é o símbolo do que eu falei sobre você tem que poupar jogadores nas Copas. Não é por medo de lesão. Lesão acontece ou não, é muito acaso, é muito o imponderável, não tem uma lógica a ser seguida. Mas é pra estar o jogador 100% focado no jogo que eu preciso. Se ele jogou na quinta-feira, ele descansou na sexta, às vezes deu uma dorzinha no pé, não chega a ser uma lesão, ele não vai ficar fora do jogo, mas tem um incômodozinho ali, que ele poderia não ter, né? A parte física de um jogador de mais de 30 anos, gente. Precisa de ser especialista para saber que se ele descansar a semana inteira, ele vai jogar melhor do que se ele jogar na quinta-feira. Não precisa ser especialista não, pô. E aí o Thiago hoje faz um jogo abaixo. Faz um jogo abaixo, na minha opinião. Nervoso, muito ansioso, errando passes. Não conseguiu se impor, que é o que ele faz no meio campo, né? Hoje ele não conseguiu se impor. Então vou dar ali uma nota 5,5 pro Thiago Mendes. O Jair eu vou dar 5, porque ele sai aos 12 minutos do primeiro tempo. Então vai sair sem nota. O Tietê, vou dar a mesma nota, 5,5. Acho que o Tietê começa bem o jogo, ele dá um cruzamento interessante pelo lado esquerdo, ele dá um passe interessante por dentro, depois ele meio que some, né? Depois ele meio que some, começa a perder bolas. Acho que o Tietê foi injustiçado pela arbitragem, teve umas 2 faltas nele ali que não foram marcadas, enfim. E o juiz até que não é ruim não, até que esse menino acho que apitou normal, ele inverte uma faltinha aqui. É porque eu achei que seria algo desesperador, né? Um menino de 26 anos apitar um jogo desse. Foi mais ou menos o que é a arbitragem da CBF aí. Não mudou muito não. Andrés Gomes voltou pro time e volta gerando volume, mas é aquele volume meio que descambado, né? Meio que sem controle. Tem hora que sai boa jogada, tem hora que ele quer fazer o gol lá do meio da rua e isola a bola. É o que é o Andrés Gomes, vai ser sempre isso. Ele é muito volume, mas algumas jogadas apenas que vão ser aproveitadas. E eu acho que o Vasco no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo com o Andrés Gomes teve ali oportunidades de gol e a nossa equipe não pode perder, né? Nós perdemos gol com o Tietê, que não dá pra perder, um gol no segundo tempo. Nós metemos uma bola na trave com o Puma. A gente teve algumas oportunidades quando o jogo ainda estava 0-0, mas o nosso time não consegue pôr a bola dentro do gol. Vou dar aqui um 6,5 pro nosso Colombinha, que... é isso, né, cara? Sempre muito voluntarioso, enfim, mas nem sempre assertivo. Facundo Colídio, gostei, tá? Gostei da estreia do reforço, tem um bom porte físico, não me parece ainda 100% fisicamente, talvez tenha ficado aí alguns dias parado, negócio da negociação, né? Então perde um ritmozinho de treino ali, eu acho que ele ainda vai ajudar mais o Vasco, mas gostei, tem uma boa imposição, tem uma característica de ajudar quando tá sem a bola, né? Voltou para marcar, voltou para ajudar, eu acho que tem tudo para ser uma boa contratação. Vamos analisando com mais paciência, enfim. Mas me parece que chega para ser titular.
Não vejo Nuno Moreira na frente, não vejo Adson na frente, não vejo Marino na frente. Acho que o Vasco acertou. Trouxe alguém que vai ser titular e vai brigar aí nesse time, nesses 11 iniciais do Pedro Emanuel. Cara, por ser uma estreia, por tudo que cerca, vou dar uma nota 7. Vai sair com a melhor nota do jogo aí, o Facundo Colídio. Cláudio Spinelli, hoje a estratégia do Pedro Emanuel talvez seria abafar o Santos desde o início. O Vasco até começa abafando o Santos, mas logo para. Aos 20 minutos assim, o Santos já começa a equilibrar o jogo. E aí é o que eu falo, você ter o Spinelli nesse tipo de jogo não faz sentido. O Spinelli é pra quando você tá no bumba meu boi, querendo amacetar o outro time, cruzando muita bola, aquela loucura. É ele que vai arrumar uma casquinha, é ele que vai brigar por uma bola. Ele é isso, sabe? Você querer mais do que isso do Spinelli, você só vai passar raiva. Então, hoje de novo, nenhuma oportunidade de gol pra ele. Vou dar aqui um 4,5. O DVD entrou, teve uma boa jogada ali o DVD. Ele faz uma parede, entrega no Thiago Mendes. O Thiago Mendes coloca no Puma. O Puma mete a bola na trave. Talvez a principal chance do Vasco no segundo tempo. Foram duas, né? Essa e aquele cruzamento da jogadinha do Paulo Henrique com o Andrés Gomes ali pelo lado direito. Então, vou dar aqui um 5,5 pro DVD. Marino Inestrosa acertou um lancezinho ali pelo lado direito, né? Uma tabelinha com o Andrés Gomes. Vou dar uma nota 5 para ele. O Sousa hoje teve que armar o time em alguns momentos. Sobrou para ele isso. E ele não é esse jogador. O Sousa é o jogador que vai aparecer mais pra gente num jogo mais pegado. Num jogo... enfim, não era o jogo de hoje. Quando o Santos faz o primeiro gol, o Vasco tem que sair de novo. Então aí a gente acaba abrindo mais espaço ainda. Não foi um jogo propício para ele hoje. Vou dar aqui uma nota 5,5. Ele errou alguns passes também ali, algumas forçadas de bola, mas é uma estreia e eu acho que o Sousa vai ajudar na composição desse meio campo. Não sabemos o que aconteceu com o Jair, pode ser que o Sousa já chegue titular também. O Puma mete aquela bola na trave, é um bom lance, mas o Puma é que estava marcando o Gabigol no primeiro gol. E quando você está marcando o Gabigol, que é o 9 do time, que é o centroavante, que é o cara responsável por colocar a bola na rede, você não pode vacilar. Você tem que toda hora acreditar que ele vai tentar uma arrancada, que ele vai tentar fazer alguma coisa. Ele dormiu no ponto, o cara acertou a cabeçada, Gabigol na cara do gol, aí não tem jeito, né? Então acho que o Puma é diretamente responsável pelo início da derrota do Vasco. Vou dar aqui uma nota 3 para Puma Rodrigues. E o Nuno vou deixar com nota 5, acho que mal encostou na bola, não vou nem pesar na nota dele não. Pedro Emanuel hoje acho que errou na escalação do Spinelli, mas beleza, vai, ele tentou uma estratégia que não funcionou. E acho que nas mudanças ali ele acaba se perdendo um pouco. Hoje não foi bem não o nosso Pedro Emanuel, o time segue sem vencer com ele no Campeonato Brasileiro, né? A gente perdeu pro Vitória, empatou com o Mirassol e Bahia e agora perde pro Santos. Então, em 4 jogos dele no Brasileirão, 2 empates, 2 derrotas. E não adianta nada ir avançando nas Copas, tá? Pode me xingarem o tanto que for. Não adianta. Chegar na final da Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana e ser rebaixado. Então, ajuste a sua expectativa, professor. Entenda que você não tem elenco. É bonito você querer falar pra gente que nós vamos disputar tudo. É lindo. É o que a gente quer ouvir às vezes, mas não é a realidade do seu elenco. Então, jogue com o que você tem, tá? Jogue tudo no Campeonato Brasileiro. Não se iluda, não se engane. Você vai ficar sem os 3. Nota 5 aqui pro técnico Pedro Emanuel, que agora sim ganha reforços, agora sim a gente começa a exigir um pouco mais dele a partir deste jogo. Então a melhor nota fica com a estreia do Facundo Colídio, nota 7. A pior nota do goleiro Léo Jardim, nota 2. Foi muito mal ali nas defesas, nos gols santistas. É isso, meus amigos. O Vasco agora encara o jogo da volta da Sul-Americana no Paraguai. Nem preciso de dizer, né? Eu levaria só time reserva e sub-20. E foco total no próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Quem quiser comprar o meu barulho, que compre. Quem quiser se iludir e achar que nós vamos ganhar tudo, parabéns. Segue a vida aí também.
Quem quiser mais conteúdo de Vasco, clica no card, confere a nossa última edição. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina, da Levasco. Tamo junto e até lá.